Assim como os seus colegas da Câmara têm apresentado várias propostas no Congresso com relação ao enfrentamento ao coronavírus, né? O que é que você destaca da sua atuação no combate à pandemia? Qual você considera que tem sido o papel do Congresso meio a isso? Olha, na verdade, a gente, na atuação legislativa, apresentou alguns projetos. Um deles, inclusive, está sendo viabilizada a votação, que é a criação de uma loteria da saúde, onde parte do arrecadado nas apostas seria destinado justamente para fortalecer as contas da saúde e o combate ao coronavírus. A gente pode destacar também que, enquanto membro do Congresso, nós destinamos mais de 30 milhões de reais para a saúde do Estado de Ceará nesse ano, justamente para fortalecer as contas das prefeituras e do governo do Estado. Mesmo sendo aniversário do governador, nós destinamos 5 milhões de reais para o governo do Estado utilizar no combate ao coronavírus. A gente acredita que a destinação desses recursos era essencial para que a gente pudesse ter os equipamentos necessários, os profissionais, para oferecer uma ampla rede que pudesse cuidar das pessoas que foram infectadas. Então, baseado na orientação das autoridades sanitárias, baseado também na orientação da nossa assessoria, a gente focou a destinação dos recursos esse ano basicamente na saúde, até tirando de outras áreas que são importantes, mas pelo momento, pela crise, pela pandemia, nós destinamos a grande parte dos nossos recursos para a área da saúde, para tentar de alguma forma colaborar com os prefeitos e com o governo do Estado, nesse sentido de ter aí a estrutura para combater o vírus. Primeiro, a gente tem a clareza de que o prefeito Roberto Cláudio não é candidato à reeleição. A gente tem feito algumas críticas construtivas, na nossa opinião. A gente precisa relatar que a questão sanitária em Fortaleza é um grande problema. Todas as epidemias que atingiram o Brasil, a gente pode citar a epidemia de dengue, teve Fortaleza como uma das cidades mais atingidas. A epidemia de zika e chikungunya também chamou a atenção pela quantidade de casos que a gente teve na cidade de Fortaleza. E agora, na grande pandemia do coronavírus, os números de Fortaleza, apesar de no momento nós estarmos numa situação estabilizada, são números alarmantes. Os piores números a nível nacional em termos de cidades foram os números de Fortaleza. Logicamente que a gente fica triste com isso e a gente entende que essas questões têm uma relação com a falta de saneamento que impera no Nordeste e no Norte do nosso país, mas vivendo na quinta capital, a gente acredita que tanto o governo do Estado como a prefeitura tem uma responsabilidade maior em relação a essa questão sanitária, entender inclusive que o prefeito é médico sanitarista e que saneamento não é só o esgotamento sanitário, é logicamente o recolhimento do lixo, a drenagem das nossas vias. A gente tem alguns respingos aqui no período de chuva em Fortaleza e temos vias como Heráclito de Graça que ficam completamente inundadas, aumentando assim a probabilidade das pessoas adoecerem. Então, é com pensamento de investimento em saneamento, com pensamento de muito mais propor do que atacar os adversários que a gente quer conquistar os eleitores da cidade. Com relação com o PSL e com o MDB, vai ter aliança com algumas das três, tem alguma novidade? O que é que uma parceria com esses partidos representaria para você aqui em Fortaleza? Olha, a gente está num momento decisivo, as convenções iniciam-se dia 31 de agosto, vão até o dia 16 de setembro. Logicamente, o candidato que tem um plano de governo precisa apresentar esse plano para a cidade. Uma das formas de apresentar esse plano é justamente utilizando o tempo de TV e rádio, não só da propaganda eleitoral, que muitas pessoas não assistem à propaganda eleitoral, mas existem as inserções no meio da programação que favorecem não só o candidato se tornar conhecido, mas também as propostas dele se tornarem conhecidas. É nessa perspectiva que a gente tem conversado com muitos partidos, já temos um arco de aliança com 8 partidos, na sua grande maioria são partidos pequenos, que não têm tanto tempo de TV e rádio, e é por conta disso que esses partidos que você citou, o PSL, o MDB, o PSDB e o DEM, são partidos que, logicamente, a gente tenta atrair para o nosso arco de aliança para oferecer também essa condição estrutural de tempo de TV e rádio. Há uma boa conversa com todos eles, mas não há nenhuma definição. Nesse momento, a gente espera até a convenção, pelo menos, atrair para o nosso arco de aliança 2 desses partidos que nos dariam uma sustentabilidade muito bacana em relação ao programa e o projeto que a gente quer apresentar para a cidade. Tem nomes já específicos em mente? Muito bem, a gente já tem no nosso arco de aliança nomes que são respeitados na cidade. A gente está em busca de um perfil que possa nos permitir não ter um vice como figura decorativa, mas um vice que possa assumir um papel na gestão, possa assumir uma secretaria. Logicamente, se o vice for uma figura da área econômica, ele pode muito bem assumir ali uma secretaria de planejamento e gestão. Se for uma figura da área de saúde, ocupar
ali um espaço na saúde, se for uma figura da educação, ocupar também um espaço na educação. Então a gente está em busca de um perfil de gestor também na figura do vice, alguém de ficha limpa, alguém que possa não atrapalhar a chapa e agregar algo de positivo. A gente não tem definição de se vai ser homem, se vai ser mulher. A gente precisa fechar o arco de aliança e dentro desse arco, na conclusão, ver quais são as opções. Hoje nós já temos opções no arco de aliança que a gente construiu dos 8 partidos, mas se vierem 2 ou 3 partidos com outras sugestões, com outros quadros, a gente vai colocar na mesa de discussão e, logicamente, tentar escolher o melhor nome para que a gente possa apresentar uma chapa qualificada, não um vice, figura decorativa, e sim um vice que possa assumir a função da gestão. Para a definição desse candidato e como que acha que a população vai receber? A gente, na verdade, está muito focado no nosso plano de governo e no nosso trabalho. A gente não está gastando energia, se preocupando quem vai ser o adversário do PDT. Já temos alguns nomes postos, né, do PT, do PSOL, do PV, do Solidariedade, então são alguns nomes que já estão sendo colocados. E, diferentemente de outras situações em que os candidatos se preocupam em saber quem é o adversário para bater, o nosso foco vai ser apresentar ideias, apresentar propostas e soluções para o problema que o cidadão já conhece. Não adianta eu estar apontando o problema da saúde, apontando o problema da educação, o problema da infraestrutura que o cidadão já conhece lá na ponta. A gente vai, logicamente, fazer um apontamento rápido e vai direto para a solução, que é o nosso foco. Seja quem for o candidato do PDT, a gente entende que pela máquina, pela estrutura da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, ele vai ter um número de pessoas que vão militar, que vão estar defendendo essa candidatura, e isso é natural e a gente respeita, mas o nosso foco não vai ser nos adversários, e sim na formação de um time que seja capaz de conduzir a quinta capital do país. Isso tende a ficar deixado de lado ou você acha que isso deve ter um impacto mais substantivo? Olha, a gente vê o deputado Bruno Gonçalves como um mensageiro da família Ferreira Gomes. Quando ele tentou ali atrair apoio na base da compra desse apoio, oferecendo aí R$200 mil para um candidato a vereador, quando a gente escuta o relato dele dizendo que o prefeito Roberto Cláudio manda R$200 mil uma semana, 100 mil na outra, 50 mil na semana seguinte, e que nesse espatifado de dinheiro o prefeito ofereceu 2,5 milhões pela compra do PL, isso é preocupante. As autoridades já foram todas acionadas a nível de Estado do Ceará, a nível de Brasília. A gente espera que isso não vire pizza, que isso não se transforme em mais uma decepção do eleitor cearense e que os envolvidos sejam investigados e, se culpados de fato, que eles sejam punidos. A gente protocolou um pedido no Conselho de Ética da Assembleia para uma averiguação, um pedido também no Conselho de Ética da Câmara Municipal, que envolve a mãe do vereador, todo o relato que ele fez. A gente protocolou documentos do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, tivemos em Brasília, falamos pessoalmente com o Procurador-Geral da República, com o presidente do STF, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para que a gente garanta que o processo eleitoral vai transcorrer sem que o poder econômico ele seja o decisivo para escolher o prefeito e os vereadores da cidade. Então, a nossa perspectiva é que haja uma fiscalização intensa dessas autoridades para evitar, repito, que o dinheiro e o poder político sejam aí os norteadores da eleição em 2020 aqui na capital. O que deve ser aproveitado para as próximas gestões? Olha, a gente viu em 2019 a escolha do governador Camilo pelo secretário Mauro Albuquerque para assumir a gestão penitenciária do estado de Ceará. Escolha essa que eu apoiei, que eu elogiei, inclusive, o governador por conta da escolha. A gente sabia que, logicamente, isso ia desagradar as facções. Fato que a gente teve no começo do ano de 2019 ataques a vários prédios públicos, a várias instituições. Esse ataque se repetiu no outro momento mais frágil, mas os ataques realmente impactaram e a população, de forma correta, esteve do lado do Estado apoiando as decisões que o Estado tomou naquele momento. E eu acho que ficou a lição de que o Estado, quando quer e quando usa a sua força, ele acaba disciplinando não só o sistema penitenciário, mas também as ruas. O sistema penitenciário foi disciplinado, isso é fato, a gente viu, mas as ruas, infelizmente, ainda estão nas mãos das facções. A gente precisa ter uma força do Estado atuando nas ruas. A gente viu o episódio em relação ao movimento dos policiais militares, do qual a gente não participou. Nosso Facebook, de forma clara, em janeiro, eu fiz um pronunciamento dizendo que o ideal não era fazer movimento, que era continuar o diálogo para tentar melhorar as condições de trabalho desses profissionais. Infelizmente,
a categoria tomou a decisão sem liderança, sem alguém que pudesse, de fato, encarar essas negociações, e deu no que deu. Foi um prejuízo para a categoria muito grande, muitos policiais respondendo a processo, um prejuízo não só para Fortaleza, mas para todo o estado de Ceará e para a imagem, logicamente, do estado. A gente reconhece isso, e eu acho que o governo do estado, para evitar esse tipo de movimento, tem que manter um canal de diálogo permanente com a categoria para que, logicamente, dentro do que é possível, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, dentro do que é possível, dentro do orçamento do estado, dar o aparato necessário para que o profissional desempenhe a função dele. Hoje a gente tem relato de recolhimento de viaturas que tem dificultado a atuação dos policiais. Sem viatura é muito difícil trabalhar. A diminuição do número de policiais realizando hora extra, que diminui o efetivo nas ruas também, e por conta disso a gente tem um impacto muito negativo em 2020. Todo mundo sabe que até junho de 2020 o número de homicídios foi maior do que todo o ano de 2019, mesmo com a crise das facções. Então é uma preocupação grande que o governo tem que ter, e eu acho que a gente não pode fazer política com segurança pública. Quando o governo federal quis ajudar o município de Maracanaú, destinando 200 milhões de reais para um programa que é exitoso em nível nacional, acho que o governo do estado deveria ter feito todo o esforço para que aquilo acontecesse. Fato que não aconteceu, mas é muito claro para mim que prefeituras, governo do estado e governo federal, cada um tem seu papel na segurança pública. A gente não pode jogar toda a responsabilidade no governo do estado. Na verdade, o agente penitenciário ele já desempenhava o papel de policial há muito tempo, dentro das unidades prisionais. A gente precisava dar ao agente penitenciário toda a autoridade necessária para que ele disciplinasse o sistema penitenciário. Então, a gente teve a aprovação a nível federal no Congresso da criação da Polícia Penal. As Assembleias Legislativas, logicamente, tinham que regulamentar essas questões. Aqui no estado a gente está tendo essa regulamentação, e é muito positivo para o agente prisional, para o policial penal e para o próprio sistema que age essa regulamentação. Eles não tinham identidade, enquanto o policial militar é vinculado à Polícia Militar, o policial civil vinculado à instituição Polícia Civil, o agente penitenciário era vinculado a nada. E hoje existe a Polícia Penal, dá para se criar uma vinculação e, logicamente, fortalecer a instituição, que é vital para que o controle dos presídios permaneça. Para fechar aqui o tema de segurança, o que te vem à cabeça quando comentam que o Capitão Wagner tem muita proposta na segurança, mas não é forte nas outras áreas? Olha, o que vem à minha cabeça é que as pessoas precisam me perguntar de cultura, me perguntar de saúde, me perguntar de desenvolvimento econômico, me perguntar de educação, sou professor, precisam me perguntar de outros assuntos para que eu possa dar respostas nessas áreas. Na medida que me perguntam de segurança, eu não posso responder com saúde. Na medida que me perguntam de segurança, eu não posso responder com cultura. Nesses 4 últimos anos, a gente não só procurou estudar, mas procurou se cercar de um grupo de técnicos que nos dê sustentabilidade nas propostas. Hoje pela manhã a gente estava com uma referência internacional, que é o Dr. Sullivan, que é o presidente do IPRED, que sabe muito sobre infância e juventude, sobre desnutrição, é um pediatra renomado. Então, na medida que a gente é questionado sobre esses assuntos, logicamente que a gente vai debater, vai discutir e apresentar soluções para esses assuntos. Eu gosto muito de debater o tema saneamento básico, como a gente falou agora há pouco. Na medida que o saneamento não existe, a probabilidade das pessoas adoecerem é muito grande. Cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza R$4 em saúde. Então eu acho muito bacana debater os outros temas, mas para que isso aconteça, eu preciso ser questionado em relação aos outros temas. Aproveitando essa oportunidade, qual que é entre esses outros temas que você, além da segurança? Olha, eu acho que Fortaleza tem 2 grandes problemas. Não só as pesquisas apontam isso, mas quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que o problema da saúde, que tem esse vínculo com o saneamento, é um problema grave e urgente. Havia expectativa de que o prefeito, por ser médico sanitarista, melhoraria os serviços de saúde em Fortaleza, e se gastou muito mais e a qualidade ela não melhorou. Então, saúde indiscutivelmente é um problema urgente, mas aí tem um outro problema que já existia e foi ampliado com a pandemia, que é a questão do emprego e renda. O número de desempregados na cidade de Fortaleza e em todo o Brasil aumentou muito, e o próximo gestor ele tem que ter a capacidade de unir o setor público com a cadeia produtiva da cidade, entendendo que não é a prefeitura que vai criar esses empregos, e sim os empresários que vão abrir novos negócios, que vão empreender na nossa cidade, que vão dar essa sustentabilidade para gerar emprego e renda numa cidade que é a capital mais desigual do Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos grandes bilionários em Fortaleza, a gente tem pessoas que vivem em condições subhumanas de pobreza,
em condições de miséria que assustam quando a gente se depara. 2021, quando o próximo prefeito assumir, você chega à prefeitura? Olha, muito bom questionamento. Como eu falei agora há pouco, o prefeito de qualquer cidade, a partir de janeiro de 2001, vai receber cidades endividadas, todas as cidades, para poder combater a questão da pandemia, para poder se estruturarem, tiveram muitos gastos, e o prefeito vai ter que se reinventar, porque as arrecadações devem diminuir. Então, repito, a nossa ideia é ter uma parceria com o setor produtivo. Todas as cidades que conseguiram vencer as crises, elas se destacaram por ter múltiplos negócios. A gente não pode imaginar que uma cidade como Fortaleza pode ter um grande negócio numa determinada área. Nós sabemos que a indústria do turismo é a grande ferramenta que a gente tem para poder impulsionar a geração de emprego e renda. Os serviços e o comércio são os maiores geradores de emprego e renda aqui na nossa capital. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma orla belíssima, onde as indústrias não devem se instalar, a gente tem uma região periférica que tem espaço para que a gente possa atrair industriais que queiram, lá no Bom Jardim, lá na Grande Messejana, instalar algum empreendimento industrial para gerar emprego e renda lá. Lógico que aqui no setor de praias, na região mais norte da cidade, a gente tem que investir em cultura, a gente tem que investir em empreendimentos que possam atrair turistas para a cidade de Fortaleza. E a cadeia do turismo aqui é muito forte. Nós temos uma orla marítima linda, as praias de Fortaleza são praias diferentes de qualquer outra praia do Brasil e do mundo, e basta que a gente possa profissionalizar esse setor, ser parceiro desse setor para que a gente possa resgatar o emprego e a renda na cidade de Fortaleza. Hoje o PROS não tem nenhum prefeito no estado de Ceará, mas nós temos candidatos bem fortes, né? Nós temos em Fortaleza a nossa candidatura, em Caucaia o deputado Vitor Valim está em primeiro nas pesquisas internas que a gente tem também. Em Maracanã a gente tem a possibilidade de indicar um vice, em Maranguape a gente tem um candidato a prefeito, no Eusébio. Então na região metropolitana a gente fortaleceu muito o partido, a gente acredita que a gente possa ter bons resultados, tanto em relação aos vereadores como em relação a prefeitos. Em outras cidades como Ipu, cidades como Crato e várias outras, nós temos candidaturas sólidas e fortes também com possibilidade de vitória. Eu acredito que se nós elegermos cerca de 10 prefeitos, a gente vai estar muito bem representado, principalmente que as cidades que a gente está disputando são cidades estratégicas. São Gonçalo, Maranguape, Fortaleza, Caucaia, Crato, Ipu e algumas outras com Eusébio, como eu falei agora há pouco, com chances de vencer. Seria importante que a gente pudesse ocupar esses espaços para implementar as políticas que nós defendemos, de redução tributária, de facilidades para que o empreendedor possa se instalar nas suas cidades. A gente acredita que digitalizar a gestão é um caminho para desburocratizar e também para diminuir a corrupção, é uma ferramenta muito bacana. Eu nem acredito no estado máximo nem no estado mínimo, no estado necessário para que as coisas funcionem. Tem muitas secretarias que a gente pode unir para obter melhores resultados, tem algumas situações que a gente precisa criar novos órgãos, então com a consciência de que a gente precisa ter um estado do tamanho que é necessário, que a gente quer chegar à gestão de Fortaleza e dessas cidades. Para Fortaleza a gente tem números consolidados de eleger pelo menos 6 vereadores, a perspectiva é de 6 a 7. A gente entende que o PDT, até por estar no poder, deve eleger a maior bancada, tem 16 vereadores de mandato, tem uma chapa forte, a gente acredita que eles devem eleger 9 ou 10, e o PROS deve eleger 6 ou 7, sendo a segunda bancada, logicamente facilitando a construção de uma base consolidada com os partidos aliados. Aí vem Republicanos, Podemos, Avante, PSC, PTC e todos os outros que estão no nosso arco de aliança.